Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros, a tua família. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com os meus amados irmãos. Eu tenho passado por alguns problemas, algumas tribulações, né? E todas as vezes que eu tenho orado sobre esse assunto, pedindo ao Senhor uma palavra, né, tenho passado assim por aflições, tribulações, e eu vou orar ao Senhor, né? Vou colocar aos pés do Senhor, né, todas as minhas dificuldades, né? O nosso socorro vem do Senhor, né? Onde que nós vamos buscar o socorro? É no Senhor, é na palavra. E Deus tem me dado sempre aqui Jonas por diversas vezes, né? E aqui a palavra, o que eu aprendo com essa palavra, né? Jesus nos ensina a ter paciência, paciência para lidar com as situações, paciência para suportar os fracos na fé, paciência na tribulação. Porque se você não tiver paciência, você vai ficar mais atribulado do que a situação. Que, veja, é como se uma panela está começando a levantar fervura. E quando você não tem paciência, o que acontece, né? O fogo aumenta e aquela panela entra em ebulição, né? E muitas vezes, dependendo do conteúdo que está dentro desta panela, ela entorna. E depois que o caldo entorna, a situação fica muito mais difícil de se resolver, não é mesmo? Então o Senhor está me ensinando e eu quero compartilhar com os amados irmãos, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra, mas não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor tem, assim, me ensinado através do processo, porque não é na força do meu braço, não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu acho certo, correto, é da maneira que o Senhor nos orienta a seguir no caminho. No caminho nós vamos ter tribulação. No caminho nós vamos encontrar pedras, muitas vezes vamos tropeçar, mas o Senhor nos diz para mim e diz para você: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos sempre que estar nos alimentando da palavra para que nós tenhamos bom ânimo, porque nós somos seres carnais, nós somos casta rebelde. Se nós não tomarmos esse antídoto, que é Jesus, para na tribulação, mas tem momentos na tribulação que nós não conseguimos, mas quando o caldo já entornou, secou, né? Nós temos que pensar e repensar e buscar o socorro do Senhor, porque sem Ele nada é possível, mas com Ele tudo é possível aquele que crê. Se você é nascida de novo do Espírito, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, age com o Espírito Santo. Aquele que é nascido da carne age como a carne. Quem você é? Eu me faço essa pergunta, porque quando às vezes eu estou ali na carne, né, eu lembro de Nicodemos. É necessário nascer de novo todos os dias para suportar as tribulações, para suportar os fracos na fé, para andar em santidade. É desta forma que o Senhor tem me chamado, mas eu confesso que eu falho. Estou falando a verdade. Nós somos seres humanos, nós somos seres carnais, nós não somos santos, nós buscamos a santificação, mas nós não somos santos, nós somos seres carnais
que nós pensamos, somos sanguíneos, muitas vezes, muitas e muitas vezes. E por isso que nós entramos também em tribulação, porque nós somos sanguíneos, nós não temos a paciência. O Senhor nos ensina a ter paciência, a ser brando, a ser manso. E muitas vezes nós permitimos que a velha criatura se apresente. Mas nós temos que ter domínio próprio, para que a velha criatura não venha entornar o caldo, entendeu? Não venha fazer a nossa vida, a nossa situação, o nosso problema entrar em ebulição. Amém? Porque o que acontece depois, se você não tiver alicerçado na rocha, você não consegue retornar ao caminho. Você não consegue prosseguir. Você fica paralisado. E não é para isso que Deus me chamou e nem te chamou. Nós temos que ser luz em meio às trevas. Nós somos agentes convocados pelo Senhor para ser luz em meio às trevas, para abrir os olhos dos cegos, para trazer a luz, tirar aqueles da cegueira, mas não é por força nem por violência, é com amor, com mansidão. Nós falarmos, eu estar falando isso, é muito fácil. Já falei essa palavra aqui, já ministrei diversas vezes, mas acontece você viver a palavra é completamente diferente. E nós temos que pregar, né? Quando eu já gravei essa palavra, eu estava num momento bom, mas eu não vivi a situação de Jonas. E ninguém vai viver a situação de Jonas. Nós não vamos viver a situação de Jonas, né? Mas trazendo esta parábola, né? Em parábolas para a nossa vida, nós não vamos estar no ventre de um peixe, mas nós vamos estar dentro de uma situação que nós precisamos, né? Jonas se enfureceu, se aborreceu, se levantou, mas depois, quando ele estava, né, 3 dias, também tem um mistério aí nesses 3 dias, ele clamou ao Senhor do ventre do peixe, né? E eu precisei me ausentar também um pouco aqui da situação, para me entender essa palavra, porque é essa situação que eu vivi. E eu fiz como Jonas, né? Clamei ao Senhor, né? Porque eu entendi que o Senhor me chamou para ser luz. O Senhor me chamou para mim ser luz em meio às trevas. O Senhor não me chamou para incendiar uma floresta. O Senhor não me chamou para contender. O Senhor, quando o Senhor nos chama, Ele nos conhece, né? Nós falhamos, nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos, sendo aperfeiçoado através da palavra do Senhor. Porque nós somos espírito, nós entendemos a palavra e nós amamos ao nosso Senhor e nós temos temor do Senhor. Amém? Vamos à palavra, né, para vocês entenderem melhor a trajetória. Isso aqui Jonas, ele ia trazer, né, a palavra de boas novas para um povo
que era bárbaro. Mas quando Deus manda, quando chega o momento, o Senhor entra de uma forma, porque de uma forma tremenda. E nós somos uma Bíblia aberta. E as pessoas que estão à nossa volta, elas só vão entender essa Bíblia com as nossas atitudes, com a nossa mudança, com a nossa transformação, com o nosso caminhar. Amém? Eu vou ler o capítulo todo porque é tão pequenininho, mas a palavra é só o versículo-chave aqui é o versículo 2, Jonas 4, que diz assim: mas isso... Vai ser, né? Eu fico tão... A palavra de Deus, assim, nos move, né? E quando a gente vive essa palavra, também nos comove. Quando nós estamos dentro da situação, quando nós conseguimos enxergar, conseguimos entender o que Deus quer falar conosco, o porquê Deus nos chamou, né? Por que estou aqui? Por que estou vivendo essa situação? Eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar em outras situações, em outros problemas, mas foi aqui. Foi aonde Deus te plantar, floresça, porque você é uma semente fértil. Floresça onde Deus te colocar, onde Deus te plantar, né? E eu estou num lugar que eu já vivi, né? Até já comentei isso em outros vídeos, talvez quem vai ver não vai entender, né? Quem está vendo pela primeira vez, quem vai ouvir. Mas eu morei muito tempo aqui em Jacarepaguá. E eu passei 40 anos fora, quando eu casei, aos 21 anos, construí a minha vida fora daqui. E depois de 40 anos, já com um filho criado, aposentada, Deus me trouxe a este lugar. Eu fico querendo entender o porquê, muitas vezes eu contendia com Deus, que eu não queria ficar aqui, que eu queria ir embora para outro lugar. Eu sei que Deus vai me levar para outro lugar, para o lugar que eu amo, que eu quero, porque tem uma promessa naquele lugar, tem um projeto, e Deus está comigo nesse projeto, está comigo neste lugar, mas é no tempo dele, não é no meu tempo, não é na força do meu braço, não é por força, por violência. E isso muitas vezes assim nos traz dor, nos traz angústia, nos traz desespero. Assim, a palavra do Senhor, né? Jonas 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor me é morrer do que viver, né? E aqui o Senhor, o que o Senhor nos diz, né? Através desta oração, o profeta Jonas confessava ao Senhor que fugiu da ordem para pregar aos ninivitas que o Senhor o enviou. Ele foi para Tarsis, para outro lugar. Eu obedeci. Eu vim para o lugar que o Senhor me mandou. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Mas também não impediu de eu viver as tribulações aqui neste lugar. Mas Deus é comigo. Glória a Deus por isso, né? E o Senhor, né, a ordem para pregar aos ninivitas, porque sabia que ele era um Deus compassivo, longânimo, que grande em benignidade, que se arrepende.
Estes atributos divinos mencionados na oração do profeta revelam que Deus sempre é paciencioso e tolerante para com o pecador que somos nós, embora nunca para com o pecado. Preste atenção nisso. Deus é paciencioso, tolerante com o pecador, embora nunca para com o pecado. Deus abomina o pecado. Amém? Assim sendo, se quisermos ser imitadores, devemos manifestar também paciência e tolerância para com os nossos semelhantes, para com os fracos na fé. Paciência é virtude, suportar males e incômodos que a vida ou as pessoas nos trazem, sem queixumes nem revolta. E nisso Jesus é modelo perfeito, pois suportou todos os seus sofrimentos, sem nem mesmo abrir a boca para lamentá-los. Além do que, orou aqueles que o maltratavam, suplicando ao Pai que lhe perdoasse aquele pecado. Ore ao Senhor, busque nele capacidade de ser paciente na tribulação, pois ele é o único que poderá ensiná-lo a desenvolver esta virtude. Pois foi isso que fiz, buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar, né? Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo e fora de tempo. Mas quando nós estamos atribulados, quando o nosso ego é ferido, misericórdia, né? Nós muitas vezes não aceitamos. Nós podemos continuar não aceitando, mas nós temos que buscar fórmulas, maneiras de mostrar para o nosso próximo, entendeu? A maneira que ele possa entender. Isso é com amor e com paciência, né? Porque eu sempre oro, Senhor, me ensina a amar como tu ama, porque se o Senhor não nos ensinar a amar, nós não vamos ter o amor de Cristo. A gente vai amar os nossos filhos, marido, a gente vai amar aqueles que nos convêm, mas o Senhor manda nós amarmos a todos. E o Senhor amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, nós temos que pedir ao Senhor um pouquinho, né, um pouquinho de tolerância, um pouco de paciência, um pouco, se for pouco, a gente pede um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, entendeu? Para a gente poder conseguir. Porque se você não for dessa forma, se você não andar segundo a palavra do Senhor, a sua casa que outrora você fundou ela na rocha, ela vai ruir, ela vai cair. E não é isso que eu nem você quer, né? A nossa casa tem que estar solidificada na rocha que é Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer, nós não podemos fazer a nossa casa na areia, porque quando vir um vento, a tempestade, a tribulação, a nossa casa não vai existir mais, entendeu? Por isso que a nossa fé, a nossa casa tem que estar solidificada na rocha que chama Jesus Cristo. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da doença, na hora mais triste, quando você perde alguém, na hora do funeral, na hora da tristeza. E teve um tempo, né, que eu sempre digo, a minha irmã sempre fala que eu sou uma pessoa muito alegre, assim, que eu não transpiro, que eu não passo tristeza, problemas, assim, para as pessoas. Mas teve um tempo que eu senti que roubaram a minha alegria, roubaram a minha força. Eu estava sem... Eu falei, Senhor, na minha oração, Senhor, devolve a minha alegria, porque a minha alegria vem de Ti. Senhor, me dá força, porque a minha força vem de Ti. Eu não tenho força, Senhor.
Eu não tenho força para determinada situação. Eu não tenho força para viver isso. Eu perdi a minha alegria. Eu não aceito ficar triste. Eu não aceito ficar atribulada, porque a minha força e a minha alegria vem de ti. Tu és o bálsamo que me alimenta, né? Porque muitas vezes quando você está tão assim atribulada, envolvida, você lê a palavra, mas a palavra não entra no teu coração, não entra na tua mente. É como você está vendo uma notícia no rádio, está folheando um folhetim qualquer, entendeu? Por isso que nós temos que orar e pedir ao Senhor: Senhor, me dá força. Senhor, seja comigo. Senhor, tem misericórdia. Socorro, Deus. Me socorre, Deus. É assim que nós temos que prosseguir, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o remédio, Ele é a cura na hora da doença. Às vezes não é uma doença física, é uma doença espiritual, é uma tribulação no ambiente familiar, é uma tribulação no ambiente de trabalho, ou uma preocupação, uma tribulação na tua igreja, porque na igreja é como se fosse, né? É um aprisco. Fosse não, é um aprisco. É um hospital, onde tem pessoas que entram doentes, onde tem pessoas que estão atribuladas, pessoas depressivas, pessoas que tiveram viciadas, né? Pessoas com diversos M problemas. E ali vão ser tratadas. E se nós que somos fazemos parte do corpo de Cristo, se nós não tivermos ali firme na rocha, não tivermos alicerçados, aliançados com o Senhor, como é que nós vamos curar? Quando nós fazemos culto, curadas para curar, será que nós estamos curadas para curar o outro? Nós precisamos nos examinar todos os dias, para que nós venhamos assim receber aquela injeção de ânimo, abrir o nosso coração para receber a força do Senhor, para receber alegria, para receber bom ânimo, ânimo doble. Eu sempre peço ao Senhor ânimo doble, para continuar, para perseverar. Amém, irmãos? Que os irmãos possam meditar nessa palavra, né? Eu também passei um tempo sem gravar, porque eu só prego o que eu vivo. E muitas coisas que eu estava vivendo não era exemplo, coisas boas. E Deus me tratou, né? E assim, Deus me chamou, Deus me vocacionou. E eu sinto prazer e alegria em poder servir ao Senhor. Eu não estou em outros, não posso viajar para outros lugares, para outros países, mas Deus me deu essa ferramenta para compartilhar meu devocional, para ministrar, para viver a palavra do Senhor, porque no mundo nós teremos aflições, mas todos nós, quando buscamos ao Senhor, quando nós pedimos, Senhor, me ajuda, que nós estendemos, Ele estende as suas mãos de misericórdia sobre nós. Basta você querer. Eu sei que não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim. Muitas lágrimas, muitas coisas acontecem no meio da nossa caminhada. Mas nós temos que reconhecer que nós temos necessidade. Mas o que o João Batista pregava: arrependei-vos. Se você não se arrepender, se você não perdoar, você vai continuar perdido em meio às tribulações. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana, né? Que hoje é segunda-feira, uma semana abençoada, uma semana de bênção. Que você seja luz no seu trabalho, né? Que você venha pensar, né, antes de responder, né, não seja sanguínea, né, bateu, levou, né, que você busque ao Senhor, porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu ajudador,
como é o meu ajudador. Ele é o meu socorro. Por isso eu estou aqui, de pé, para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família, teus celeiros e teu trabalho. Amém? Glória a Deus. Medita na palavra do Senhor, tá? Porque Ele vai te socorrer. Ele vai te dar uma palavra na hora da angústia, na hora da dor. Ele é o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor.